Vamos abrir Atos capítulo 9, diz assim a palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra, e nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus, para te ouvir, Senhor, para no final sermos abençoados, para que mais um pouco conheçamos a Ti, para que também o Senhor, de alguma maneira, se revele a cada um de nós, confrontando os nossos maus caminhos e nos mostrando que em Cristo há perdão para todos os nossos pecados. Ah, Deus, que o Teu Espírito esteja nos iluminando e que o Senhor venha com poder sobre todos nós agora, desde as crianças até os nossos anciãos mais experimentados,
abençoa o teu povo. É a oração da igreja, em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Lucas continua retratando a história do crescimento da igreja. Agora, ele passa a retratar não mais aquele crescimento que vinha pelas conversões em massa, quando milhares de pessoas eram convertidos a Cristo pela pregação do Evangelho. Agora ele vai descrever de maneira um pouco mais minuciosa alguns casos específicos de conversão. No capítulo anterior, nós encontramos um alto oficial de Candace, da África, um eunuco, e ele então ouve o evangelho de Filipe, e ele é salvo. Aqui, nós temos Saulo, um perseguidor da igreja, que converte-se a ser confrontado pelo próprio Cristo. E no próximo capítulo, no capítulo 10, nós temos uma descrição também detalhada, como Deus alcançou a vida de um militar chamado Cornélio. Um homem temente a Deus, que ouve o evangelho na sua própria casa, como numa espécie de reunião familiar, da boca do apóstolo Pedro, e toda a sua família se converte a Jesus Cristo. Temos um etíope, um africano. Temos Paulo, um excepcional teólogo judeu. E por fim temos um militar de alta patente dentro do Império Romano, provavelmente um europeu. Mas o que eles têm em comum? Todos eles foram alcançados pela graça salvadora do Evangelho de Jesus Cristo. Mas quando eu olho para cada um desses três, dos capítulos 8, 9 e 10, é como se Deus estivesse dando uma dica para nós. O meu filho Jesus Cristo veio para salvar pessoas que estão espalhadas em todas as nações, porque quando você pensa com mais vagar para esses três convertidos, e volta em Gênesis, e você olha para Noé, você percebe então que aqui nós temos o tronco, que vai formar toda a humanidade, que vem dos três filhos de Noé. Paulo vem de Sem, o etíope vem de Cã, e Cornélio vem de Jafé. A salvação é para todos aqueles que aceitam Jesus Cristo. O que mais importante para qualquer pessoa, homem, mulher, jovem, idoso, criança, que converter-se a Jesus Cristo e confessá-lo como Deus e Salvador, a conversão é a maior necessidade da sua vida, da minha vida. A conversão divide o mundo todo em duas partes, apenas duas. A primeira é formada por aqueles que se converteram a Jesus. E por isso, a Bíblia diz que eles são os mais felizes da terra. Eles possuem grandes promessas. Eles são herdeiros do céu. Eles
se achegam confiantemente ao trono de Deus, e eles sempre sabem que são socorridos, porque eles experimentam o amor de Deus. A outra parte, infelizmente, é a grande maioria. É composta por pessoas que ainda não responderam ao Evangelho. Elas ainda não olharam, não analisaram, não meditaram no testemunho de Deus, que Deus dá a todo homem e toda mulher, para que se arrependam dos seus pecados e se voltem numa fé sincera, absoluta e definitiva em Jesus Cristo, que é a fonte, a única fonte de salvação. Esta é a maior urgência de qualquer pessoa. Não importa onde você mora, não importa se você tem muito ou pouco dinheiro, não importa se você é inteligente, não importa se você é casado, se você vive sozinho, se você é considerado um bom cidadão, ou se você vive fazendo coisas erradas e entrando em enrascadas semana após semana. Não importa se você é uma criança ou se você é um idoso, todos devem se converter a Deus por meio de uma fé em Jesus Cristo. Jesus foi a Paulo, um teólogo, um homem preparado dentro de todas as doutrinas do judaísmo. Ele era um homem extremamente religioso, extremamente obediente aos mandamentos, mas eu lembro a você nessa noite, ele não era convertido com todo o seu conhecimento, com toda a sua obediência, ele não era salvo, até que Jesus o encontrou, e a vida dele mudou. Todos precisam se converter urgentemente a Jesus Cristo. Não há nada mais importante para você fazer do que se voltar totalmente a Deus. Olhando os primeiros versos do capítulo 9, nós encontramos um homem movido por um ódio religioso, pensando que estava fazendo o que era certo diante de Deus. E o que ele estava fazendo? Ele estava buscando prender cristãos que por acaso tivessem fugido de Jerusalém, quando a perseguição começa logo após a morte, o martírio de Estevão. Porque para Paulo, todo cristão era uma pessoa perigosa. Porque do jeito que eles poderiam ter recebido o Evangelho, mas por uma fé genuína e sincera, eles anunciavam a salvação em Jesus, onde quer que eles estavam. Eles anunciavam uma nova vida que só Jesus concede. Ironicamente, Paulo é aquele que conspira, é aquele que faz ameaças de morte. E a quem ele ameaça? Ele ameaça os que praticam o bem. Enquanto ele, se achando muito religioso, se achando fazendo o que era certo, ele era o que fazia o mal. E então, ele intenta um plano. Possivelmente ele lidera uma campanha de perseguição que saía de Jerusalém para ir até Damasco. Ele vai até Caifás, o sumo sacerdote que presidiu o sinédrio no julgamento de Cristo. Ele pega então autorizações do chefe supremo da religião judaica.
E ele leva essas cartas consigo até Damasco. E encontrando ali aqueles que são chamados, ainda não de cristãos, mas daqueles do caminho, ele poderia apresentar as autorizações às sinagogas de Damasco, dizendo que o sumo sacerdote havia permitido que ali, naquela jurisdição, ele pudesse prender esses cristãos. Jerusalém, Damasco, mais ou menos 200 quilômetros. E ele então sai nessa busca, nessa empreitada. E quando nós olhamos para isso, fica claro que o próprio Paulo, que ele mesmo fala no capítulo 22, verso 3, que ele foi ensinado em toda a teologia judaica, aos pés do grande teólogo Gamaliel. Mas nós percebemos então que o próprio Paulo não seguiu o conselho do seu professor e mestre, porque é esse Gamaliel, quando os apóstolos são presos e levados ao sinédrio, que fala para a liderança judaica reunida, depois que os apóstolos são colocados para fora: deixa esses homens, para que porventura esse movimento for de Deus, vocês não serem encontrados lutando contra o próprio Deus. Não maltratem essas pessoas. Mas Paulo não escuta isso. E é o mesmo Paulo que está lá, que presencia o martírio de Estevão, que nós percebemos no final do capítulo 7. E então ele se torna esse líder que vai perseguir, como você olha aqui, o verso 2, ele diz: caso achasse alguns que eram do caminho. Os do caminho aqui é como uma expressão para dizer seguidores de Cristo, discípulos de Jesus. Mas de onde vem essa palavra do caminho? Parece estranha. Não é. Essa expressão, os do caminho, ela está totalmente ligada às palavras de Jesus em Mateus 7, versos 13 e 14, quando o próprio Cristo diz: porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida. Então eles pegam essa expressão de Jesus, que se refere à porta e o caminho, e então eles começam a ser chamados de os do caminho, porque eles estão no caminho que leva à vida, que é o caminho de Cristo. Paulo, como um grande mestre, como um conhecedor de toda a Torá dada a Moisés, ele é um homem que entende que a obediência à lei de Deus, ou falando de outra maneira, a salvação vem pelas obras. E certamente ele lutaria com toda a sua força, com tudo aquilo que ele poderia, conseguindo pessoas que o ajudassem de toda maneira para que não mudasse isso, porque ele tinha um projeto pessoal de vida. Paulo dedicou a sua vida ao judaísmo, para que ele fosse um grande mestre. E quem eram esses analfabetos em teologia, que estavam querendo perverter a fé judaica, aquilo que Moisés tinha deixado e todos os profetas do Antigo Testamento? Então ele se levanta contra, como uma parede intransponível. E quando nós pensamos nisso, nós podemos aqui perceber a humanidade. Ou, todo homem não é assim como Paulo? Lutando pelos próprios interesses contra a vontade de Deus? Quantas vezes você não se pega assim? Você tem seus planos, você tem os seus interesses, você não percebe, mas você está lutando contra a vontade de Deus, porque você não aceita muitas vezes a verdade de Deus, a verdade que liberta você do engano, do pecado, do orgulho que movia o coração desse homem. A natureza humana caída, e eu estou falando de você, eu estou falando de mim, ela não quer abandonar aquela religião, onde o meu eu, o seu eu, é o centro de tudo. Seja feita a minha vontade.
o homem não quer sair dessa religião, onde ele tem o controle e o domínio. Mal sabia Paulo que suas fortes convicções religiosas o estavam levando para o encontro mais importante da vida dele. Qual foi o encontro mais importante da sua vida? Muitas vezes quando nós pensamos nisso, nós nos preparamos, mas Paulo foi pego de surpresa, ele não estava preparado, mas no caminho para Damasco, e aqui tem um trocadilho, ele se torna do caminho em Damasco, o mesmo lugar, ironicamente, onde anos depois, e você percebe isso no capítulo 13 do próprio livro de Atos, ele vai ser enviado, junto com Barnabé, como um missionário à Europa da época. Mas o que fez a diferença nessa viagem de Paulo? Cristo se revelou a ele. Ele conhecia a Bíblia, ele conhecia os profetas, ele fazia os sacrifícios corretamente no templo, mas ele não conhecia Jesus. Então, nós podemos olhar o que acontece com ele a partir dos versos 3 e 4, um clarão, um grande clarão e uma queda, a glória de Cristo leva Paulo ao chão. E se você realmente já experimentou isso, você deve se lembrar, ou então deve buscar, quando Cristo se revela a você pessoalmente, você vai ao chão, porque Ele é todo poderoso. E então, após o clarão e a sua queda, porque ninguém fica de pé diante do Senhor quando Ele fala, olha a Escritura, todos caem, quando Deus manifesta a sua presença, todos caem. Consulte as Escrituras do Antigo Testamento ao Apocalipse, que você vai ver que é assim. E ele escuta uma voz, e o que essa voz diz? Essa voz diz o que todo pecador precisa ouvir. Jesus denuncia o pecado de Paulo. Por isso que toda vez que o Evangelho é anunciado, pecadores são confrontados, porque o Evangelho denuncia o seu pecado. Vários pecados. É isso. É isso que Jesus faz quando Ele quer mudar a vida de alguém. Ele fala, você pecou. Para Paulo, por que me persegue? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E então Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? E aqui eu poderia parar e deixar o sermão do lado e começar a conversar com você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? E então ele pergunta, quem és tu, Senhor? E então ele escuta a frase mais poderosa da vida dele, eu sou Jesus. E depois de ter uma conversa com ele, conversa que não está totalmente registrada aqui, mas que nós encontramos nos capítulos 22 e 26 do mesmo livro de Atos, Jesus fala com ele, levanta e acaba a sua viagem, entra na cidade de Damasco. Com essas palavras nós podemos então resumir essa experiência, essa teofania, ou melhor, essa cristofania. Cristo se revelou pessoalmente a Paulo. Mas não se esqueça, a primeira coisa que ele fez, denunciou o pecado dele. Você me persegue, porque tu me persegues. Essa luz
vem do céu, nos lembra da Shekinah de Deus, da presença de Deus. Deus está ali. O que Pedro, João, Tiago presenciaram quando o próprio Cristo os leva para o monte, onde ele transfigura, ou seja, ele fica glorioso perante os seus discípulos. É isso aqui, é exatamente dessa maneira que Paulo vê Jesus. E é claro que quando um grande clarão vem contra nós, de maneira instintiva, nós fechamos os olhos, porque não suportamos a luz, muito menos a luz divina, a glória de Cristo. E então, ele ouve a voz mais poderosa de toda a vida dele, chamando ele pelo nome. Quando Jesus chama alguém a ele, ele chama de maneira pessoal, direta, porque ele sabe o seu nome. Jesus conhece as suas ovelhas, e elas ouvem a voz dele. O Jesus que Estevão, antes de morrer, martirizado na primeira perseguição, o primeiro Marte, Estevão vê Jesus, só que ele vê Jesus, o céu se abre, ele vê Jesus em pé, à direita do trono de Deus. E você não pode esquecer que Paulo segurava as vestes das pessoas que apedrejavam Estevão até a morte. Então ele estava ali, e ele ouviu, quando Estevão falou que ele viu o Filho do Homem, se referindo a Cristo, Paulo ouviu esse relato, e isso também que desencadeou tudo o que aconteceu depois. Mas aquilo que ele ouviu de alguém que era uma testemunha de Jesus, agora aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que pecas contra mim? Por que pecas contra a minha igreja, Paulo? Deus é amor, Deus é bom, Deus é um Deus que tem prazer na misericórdia, mas nunca se esqueça que Deus é santo, santo, santo. Por isso que a primeira fala de Jesus a Paulo é sobre o pecado dele contra o próprio Jesus. Todo pecado, primeiro, atinge a Deus, depois as pessoas. Cristo acusa Paulo de o perseguir. Mas o que Paulo podia fazer com Jesus que estava no céu? Na verdade, Paulo estava perseguindo a igreja. Cristo aqui está ensinando algo importante para você, que confessa a Ele como Senhor e Salvador. Ele está dizendo que quando alguém faz mal para você, faz mal para Ele. Quando alguém mexe com você, mexe com Ele, porque Ele se identifica com você, irmão dele. A igreja representa Cristo na terra, e é por isso que ele fala assim diretamente com Paulo. Cristo e sua igreja são um só. Então escuta, quem maltrata a igreja, maltrata Cristo. Quem despreza a igreja, despreza Cristo. Quem é ingrato com a igreja, é ingrato com Cristo. Pergunta você sofre por causa da igreja, ou você faz a igreja sofrer? Você sofre porque o seu irmão se afastou da presença de Deus? Causa sofrimento em você ver o seu irmão de maneira obstinada continuar no pecado contra Deus?
importa para você alguma coisa? Jesus Cristo sofre tudo isso, porque a igreja é a sua igreja, é o seu povo, são os irmãos dele. Assim você deve ser como seu Senhor. Sinta as dores do seu irmão, porque quando assim você age, você imita Jesus Cristo, porque Ele sente a dor de cada um de nós, que invoca Ele como Senhor, Salvador. Só que às vezes você não pensa nisso, mas Ele sente, Ele se importa. E Ele falou isso para Paulo. Depois de Paulo perguntar quem é que fala com ele, Jesus então se revela: eu sou Jesus. Mas em seguida ele novamente denuncia o pecado de Paulo, a quem tu persegues. A expressão tu, olha o texto, verso 5. Quem és tu, Senhor? Pergunta Paulo. Jesus responde: eu sou Jesus, a quem, olha isso, tu me persegue, você me persegue, você faz mal ao meu povo, você faz mal a mim, Paulo. Tem alguma maneira de ser mais direto contra o pecador do que Jesus está sendo aqui? Essa expressão tu é como uma espada que atravessa todos os órgãos do corpo de Paulo, dizendo o que ele estava fazendo. E isso então mostra que não importa o que você pense, como Deus age em relação ao seu pecado, Deus sempre vai tratar o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado de maneira direta e pessoal, porque o seu pecado sempre tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Não dá para se relacionar com Deus e fazer de conta que nós não temos pecado contra Ele. Por isso, é importante lembrar sempre do que o salmista Davi falou: eu pequei contra ti, eu pequei contra ti, e o Senhor é justo naquilo que o Senhor quiser fazer comigo. Eu e você, de uma vez por todas, nós devemos ser cônscios e assumir a culpa dos nossos pecados, como algo que ofende sempre, em primeiro lugar, a Deus. Pare de colocar a culpa do seu pecado no seu filho, no seu marido, no seu chefe. Vá para a Escritura e deixe Cristo mostrar a você que é você que tem pecado, é você que tem feito mal contra Deus, contra as pessoas e também contra você mesmo. Pare de se enganar. O coração humano é especialista em terceirizar a culpa, arrumar alguém para colocar a culpa, o que nós chamamos de o bode expiatório. A culpa é dele, foi por causa dele, se não fosse ele isso não aconteceria. Converter-se a Cristo, escute isso, converter-se a Jesus Cristo, não é uma obra de melhorar algumas áreas da sua vida que não vão bem, não, isso não é conversão. A conversão não é uma espécie de reformar algo velho, não. A conversão é ser totalmente transformado em outra pessoa. Se você olha para você e você não enxerga que você foi totalmente transformado em outra pessoa, então busque a Cristo, vá a Ele para que Ele faça isso em você. A conversão é fazer de você uma nova pessoa, com um coração novo, ter uma mente nova, para aí sim você poder andar
com Cristo? Como que vamos andar com Cristo? Como vamos entender a vontade de Cristo? Como vamos servir a Cristo? Com uma vida velha? Com um coração de pedra? Com uma mente dominada pelas ideias do mundo, humanas? Não tem como andar com Cristo. Escute. Não foi fácil esse primeiro encontro de Paulo com Jesus. Ele não esperava isso. E é assim que Deus faz. De repente ele começa a tratar o seu pecado. E você não esperava. Deus não marca o horário falando que vai começar a tratar do seu pecado. Simplesmente ele começa a tratar do seu pecado. Ele não tem que te avisar. Você só percebe. Tomara que você perceba. Mas essas duas reprimendas duras que Paulo levou de Jesus não são comparáveis com a frase que Paulo ouviu: eu sou Jesus. Porque quando um teólogo, especialista na Torá, nos profetas, ouve essa expressão, eu sou Jesus, de maneira imediata, provavelmente a mente de Paulo foi lá em Êxodo, capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés, de maneira pessoal, de maneira direta, e chega uma hora que Moisés fala, mas o que eu vou falar para o povo? Quem que eu vou falar que me enviou? Diga que o eu sou o que sou, enviou você. Automaticamente Paulo ligaria isso na sua mente. Aquilo que aconteceu com Moisés no Monte Santo, no Monte Horebe. Deus revelando o nome pessoal. Jesus faz com Paulo. Ele revela o nome pessoal dele, eu sou Jesus, como se ele estivesse falando, eu sou o Messias. Igreja, eu sou Jesus. Essa é a frase que o mundo inteiro precisa ouvir. É a maior revelação de todas. É a maior verdade do universo. Esqueça, jogue fora os seus planos de descobrir os maiores segredos da vida, ou querer descobrir a sua vida. Joga tudo isso fora. O maior conhecimento que você precisa é conhecer Jesus. Saber quem é Jesus é o maior tesouro da sua vida. E se você disser que você tem Jesus, que você ama Jesus, que você anda com Jesus, mas ele não for o maior tesouro na sua vida, então fale com Jesus. Jesus, seja sincero com ele, não fique no engano. Jesus, eu digo isso, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu contribuo, eu tento ser um bom pai para os meus filhos, eu tento ser um bom esposo, uma boa esposa. Mas Jesus, o Senhor não é a maior coisa na minha vida. O Senhor não é aquilo que eu estou buscando acima de tudo. O Senhor não é o maior tesouro. Como que alguém se vê nesses dilemas do coração pode ter certeza que é salvo? Pode descansar que a graça salvadora já alcançou você. Por isso, volte a Jesus, vá a Cristo, até que Ele seja o tesouro mais importante da sua vida. Até que o fato de conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, seja o maior diploma que você pode colocar no seu escritório, no seu quarto. Eu conheço Jesus e Ele me conhece. Não há nada melhor do que isso. E se você não se sente assim,
confira com ele a sua conversão. Confira com ele se a graça realmente transformou a sua vida, para que você não seja, infelizmente, igreja, aquilo que o próprio Jesus disse. Jesus, tem um joio aqui no meio do trigo, vamos tirar esse joio. Ele falou, não, deixa o joio aí, porque enquanto o joio está com o trigo, ele está ouvindo o evangelho, e todo aquele que ouve o evangelho, recebe a oportunidade de se voltar de todo o coração para essa revelação. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que salva pecadores, que te perdoa de todos os pecados. Isso é algo que os verdadeiros convertidos experimentam. Paulo, então, agora, não é mais um religioso, não é simplesmente só um mestre de teologia, ele não é um homem que faz os sacrifícios corretamente, ele apenas agora não é mais um dizimista fiel, não, ele agora conhece Jesus, e ele crê que Jesus é o Messias prometido pelas Escrituras. Mas aí nós podemos estar pensando, mas o que é a conversão? Me dá alguma guia, me dá alguma luz, me dá uma definição. E aí então, eu vou lá para quando Paulo está falando o que Jesus disse para ele nesse encontro, indo para Damasco, mas que não está registrado no capítulo 9, mas está no capítulo 26, 18, diz assim, Jesus falando com Paulo, para lhe abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados. Remissão de pecados é perdão, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Está aqui uma boa definição. O que é conversão? Eu, que vivia em trevas, numa escuridão, sem Cristo, agora eu me volto para a luz. Eu me volto para Cristo, que me salva, que me perdoa. Agora eu não sirvo mais Satanás, agora eu sirvo o Senhor. E Ele diz ainda que eu sou herdeiro com Ele. E Ele diz ainda que Ele me santifica. Ele vai continuar transformando a minha vida, pela fé que eu tenho nele, até o último dia. Mas então, como reconhecer alguém convertido? Algumas marcas de alguém que verdadeiramente se converteu a Cristo, depois de escutar na pregação, venha Jesus. Primeira coisa, um convertido conhece Jesus. Se você diz que é evangélico, se você diz que é protestante, se você diz que é reformado, e você não conhece Jesus, isto não te vale de nada. Nada. Isso não garante. A questão é, você conhece Jesus? Você busca Jesus quando as coisas ficam difíceis para você? Quando a agonia, quando a angústia, quando o desespero, é Cristo que te socorre, é nele que você põe toda a confiança, então você conhece Jesus. E quando tudo vai bem, e quando as vitórias vêm para você, e quando as bênçãos não param de cair sobre a sua casa, você é alguém extremamente grato, por causa de ti, Senhor. Tu me deste, tudo é do Senhor. O Senhor me deu essa esposa, o Senhor me deu esse trabalho, o Senhor me deu o dom para te servir, tudo é teu, tudo é teu. O convertido vive assim. Uma segunda marca importantíssima de um convertido, ele reconhece que ele é um pecador. Ele se reconhece. O próprio Paulo escreve, quando ele escreve para o seu discípulo Timóteo, um jovem pastor, capítulo 1, primeira carta de Timóteo, capítulo 1, verso 15, o Paulo se coloca, eu, o principal dos pecadores. Quando ele escreve isso, o que ele está dizendo? Ele reconhece que ele é pecador.
Se uma pessoa ainda não entendeu que ela é totalmente depravada, caída, inclinada para todo tipo de maldade, ela ainda não conheceu Jesus, porque como que eu posso conhecer esse Jesus que se revela de maneira gloriosa, que mostra o meu pecado, e eu não acuso que há pecado em mim? Não há conversão. Sem eu perceber a minha completa e absoluta falência, incompetência para obedecer, para fazer o bem, eu ainda não percebi que eu careço desesperadamente de um Salvador, que é Cristo, o Filho de Deus. Terceira característica de um convertido: ele se arrepende do pecado. Ele não fica vivendo no pecado, e quando ele peca, ele fica triste. Cuidado, se você está pecando e você não sente nada de mal, vá a Cristo e pergunte: Cristo, o Senhor verdadeiramente me mudou? O Senhor verdadeiramente me salvou? Porque eu estou pecando aqui de maneira obstinada, e eu não estou sentindo nada, parece que eu estou anestesiado pelo diabo. Um convertido, ele se arrepende dos pecados, ele se entristece, e ele coloca a fé dele em Jesus Cristo. Você sabe como que eu percebo que Paulo verdadeiramente se converteu? Quando você olha para o final aqui, do verso 18, fala que ele se levantou e foi batizado. Para ele se batizar, ele tinha que manifestar o quê? O batismo era uma proclamação e uma confissão do quê? Da fé dele. Então quando Paulo vai e se batiza, veja, eu estou falando de Paulo, um mestre, alguém respeitado no meio do judaísmo. Ele vai lá e desce as águas para se batizar. Ele está mostrando que agora ele realmente crê em Jesus Cristo. Um novo convertido necessariamente tem uma nova visão de tudo na vida. Uma pessoa não pode achar que ela é convertida e ela vive do mesmo jeito, ela pensa do mesmo jeito que ela vivia antes. Como Cristo pode ter se revelado a alguém e não houve transformação? Isso não é conversão. Não se engane, isso não é conversão. Alguém convertido mudou tudo na vida dele. Deus é precioso, o céu é a morada futura dele. Ele já não é mais levado pelos fascínios, pelos ouros de tolo que o mundo oferece. Ele não é mais uma marionete das ideias sofisticadas de Satanás e dos demônios. Não, ele agora olha todas as coisas a partir da mente de Cristo. Quem é de Cristo tem a mente de Cristo, comunicada pela Escritura. Quinto, um novo convertido, ele entende que ele sai de uma comunidade velha, decadente, podre, rumo à condenação divina. E eu estou me referindo ao mundo. Um convertido, ele entende que ele sai do mundo e agora ele pertence a uma nova comunidade. Ele pertence à igreja de Jesus Cristo. Um convertido pensa assim, um convertido olha assim, e você percebe isso na vida de Paulo. Na mesma cena que nós estamos observando essa conversão dramática, total, profunda, comprometida. Mas não se esqueçam, quando eu começo a falar assim, falando de Paulo, das circunstâncias, você não pode perder o que causou a conversão de Paulo. Foi a culpa dele? Não. Foi o plano dele de matar cristãos? Não. Foi a teologia dele? Não. Quem causou a conversão de Paulo foi Cristo. Foi Cristo. Foi quando Cristo veio que a vida dele mudou. Sem Cristo não há conversão. Não ache que você é convertido se você vive de maneira tranquila sem Cristo. Quem consegue viver sem Cristo, convertido não é. Quem não ama Cristo acima de todas as coisas,
Cristo não vai amá-lo e não vai confessá-lo diante do Pai. Nessa cena de conversão, Jesus fala com Paulo, ainda caído no chão, e ordena que ele se levante. A partir do momento que você é convertido, se prepare para uma coisa: Deus manda em você, Deus ordena você. Mas tem muitas pessoas que não. Como que eu posso ser um convertido e Deus não manda em mim? Neste momento, quando você olha tudo o que está acontecendo aqui, a única coisa que o velho Paulo merecia, aquele religioso, orgulhoso, jactante, que matava cristãos, a única coisa que Paulo merecia, sendo justo com ele, olhando para a vida dele, e olhando para o que ele estava fazendo com o povo de Deus, era ser condenado por Deus. Se Jesus encontrasse com Paulo, falasse tudo isso com ele, e no final ele caísse morto, Deus era justo, e Paulo era condenado com justiça. Deus poderia fazer isso com você e comigo. Mas a boa notícia é que depois de ser reprimido 2 vezes, Jesus falar que Ele é o Senhor, vem aquilo que o mundo não entende. Simplesmente, sem Paulo oferecer nada em troca, sem Paulo ter nenhum tipo de mérito, Jesus Cristo simplesmente perdoa todos os pecados de Paulo. Um convertido se alegra, porque os pecados dele foram perdoados. Se você não sente isso, tem algum problema com a sua fé. Porque lá no fundo você sabe que você peca, você falha, você omite, mas ainda assim o Cristo que morreu na cruz por você, te perdoa. E diz para você: levanta daí, pecador, os teus pecados estão perdoados, eu tenho uma obra na sua vida. E assim como Jesus vai começar a falar da obra que ele tem na vida de Paulo, eu digo a você, se Jesus, depois que derrubou você por causa do seu orgulho, por causa da sua pecaminosidade, e perdoou os seus pecados, ele fala para você também nessa noite: levanta e me sirva. Você recebeu o Espírito Santo para ser minha testemunha. Você me representa em todo lugar que você estiver. Todo alguém que é salvo, convertido, é salvo para servir Jesus. Ou então, não faz sentido você ficar chamando Ele de seu dono, de seu Senhor. Não, você só quer ser perdoado. Você quer só o Salvador, você não quer alguém que manda em você. Mas a conversão não permite isso. A conversão traz Jesus como Salvador e Senhor de toda a sua vida. E por que Paulo é perdoado? Por causa daquelas palavras maravilhosas que estão registradas. Porque a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Deus é muito mais inclinado para perdoar, para ter misericórdia, do que para condenar, do que para trazer juízo sobre o pecador. Chegamos então ao ponto quando, além de ser convertido, Paulo é vocacionado. Ele é chamado para ser uma testemunha de Cristo. Ele é chamado para ir aos gentios. Quando você olha para a experiência de conversão e chamado de Paulo, vocação de Paulo para o ministério, para ser apóstolo, você poderia lembrar de vários eventos, várias teofanias do Antigo Testamento, mas uma em especial, o chamado do profeta Isaías no capítulo 6, quando ele fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele viu Cristo pré-encarnado. Ele teve também uma manifestação uma teofania, uma cristofania. Assim como Isaías viu Jesus pré-encarnado, ele ainda não tinha se encarnado. Paulo
viu Jesus, não como Mateus, não como João, não como Pedro, mas ele vê Jesus com o corpo glorificado, aquele mesmo corpo que o apóstolo João registra no Apocalipse, quando ele fala que ele tem a visão de Jesus, o que acontece? Ele vai ao chão, pelo impacto glorioso da presença. Mas tem uma diferença grande aqui. Moisés não estava perseguindo a igreja, nem os crentes. Isaías não estava perseguindo os justos do Antigo Testamento. Paulo era um opositor de Cristo. Mas aí eu tenho que lembrar também, porque aqui eu quero que Deus te cure. Eu quero que Deus cure a sua alma em uma coisa importante, que pode ser que você fique preso pelo engano do diabo. Quando você faz uma retrospectiva para a sua velha vida antes de Cristo, e você vê tanto tipo de coisa ruim, tranqueira, pecado que você fez, e aí você vê que Cristo te perdoa, mas quer que você dê um passo a mais para servir a Ele, para ser mais comprometido, e aí nessa hora você pode estar sendo alvo de uma obra demoníaca. Não estou dizendo que você está endemoniado não, tá? Eu estou dizendo que pode ter um engano, uma seta, que engana você, e você acredita nisso, que é você olhar para os seus pecados, para a sua vida terrível que você tinha quando o pecado reinava sobre você, e aí você mesmo se julga, você se coloca no lugar de Cristo, e diz para você mesmo, olha, Ele me perdoou, mas eu não posso servir Ele, porque eu fiz isso. Será que algum de vocês aqui fez algo pior que Paulo fez? Matar cristãos? Perseguir a igreja? Tanto é que você vê a dura que ele leva quando Cristo encontra com ele. Então seja livre, porque os teus pecados são perdoados. Então não há nada que possa te limitar a dedicar totalmente a sua vida a servir aquele que te perdoou de todos os seus pecados. Não se deixe ser enganado pela sua consciência, pelas obras do diabo, que quer fazer uma cadeia mental na sua cabeça. Porque o próprio Paulo escreveu o quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que você vê pessoas que tinham uma vida terrível, longe de Deus, a família não queria, ninguém suportava mais, mas quando Cristo se revela a essa pessoa olha para o pecado dela, e ela olha para aquilo que Cristo fez, e ela percebe que não tem nenhum mérito nela, e então ela ama Jesus de uma maneira ardente e intensa, porque ela sabe quantos pecados Jesus perdoou na vida dela. Por isso que eu quero fazer uma advertência a você também nessa noite. Será que você não pode estar erradamente achando que os seus pecados não eram tão graves assim? Afinal de contas, você não fez tanta coisa errada assim. Para Jesus perdoar você foi mais fácil para perdoar aquele que vivia uma vida louca. Cuidado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não pense assim. Jesus morreu para perdoar todos os seus pecados. Não importa a retrospectiva, importa o poder do sangue de Cristo que me limpa de todo mal. E então Ele liberta a sua boca, liberta o seu corpo, para você ser testemunha e servir, para adorar a Ele. Não se deixa ficar preso com essas ideias erradas. Paulo agora não é aquele que pertence mais ao judaísmo, à vida das sinagogas, não. Paulo, como você percebe aqui no final da nossa leitura, ele é acolhido na casa de um irmão. A partir de agora, Paulo faz parte de uma nova comunidade, a igreja. E ali em Damasco, ele dá os seus primeiros passos na fé. Eis que chega Ananias. Ananias é um exemplo para nós de servo. Jesus fala com ele, o que ele diz? Eis-me aqui, Senhor.
É assim que você responde quando o Senhor chama você para fazer algo para Ele? Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que Ele usa a igreja para fazer isso. Que muito provavelmente Ele não vai se revelar como fez com Paulo. Isso é uma exceção. Mas eu quero dizer para você que toda vez que a igreja fala com você, conforme a Escritura, Cristo fala com você. E aí eu pergunto novamente, eis-me aqui, Senhor, é a tua resposta? Ou a sua resposta é, Senhor, eu te amo, mas eu posso fazer o que dá. Isso não é um coração de um servo. Não é assim que Ananias chega para Jesus. E veja que Ananias, ele reluta com Jesus, porque Jesus fala, olha, você vai ter que orar por Paulo. Paulo? Mas Paulo veio para cá, para Damasco. Você viu como que a notícia estava espalhada? A notícia espalhou já. Antes de Paulo chegar, a igreja já sabia. Falou, Paulo está chegando e vai prender os cristãos, cuidado. Vamos ter cuidado com os cultos. Vamos ficar atento. A igreja já sabia o que estava acontecendo. O povo de Deus está sempre à frente do mundo. Ele não queria ir, falou, não, Senhor, ele mata, Senhor, como é que eu vou lá? Aí o que o Senhor fala para ele? Resposta, verso 15, vai. O que é vai? Ele manda. O vai aqui, ó, ele está dando um imperativo. Ananias, vai. E aí ele começa a explicar, porque ele é um homem escolhido, importa que ele vai sofrer, ele vai anunciar, ele vai ser um instrumento. O instrumento aqui, ó, ele é um vaso. Mas esse vaso muitas vezes vai ser chutado, esse vaso vai ser apedrejado, esse vaso vai sofrer naufrágio, mas apesar de ser um vaso de barro, o meu poder vai se manifestar a partir da vida dele. Lembra que Paulo ficou cego? Ele fica totalmente cego. Mas, quando Ananias vem orar, ele fica cheio do Espírito Santo e ele volta a enxergar de novo. Agora presta atenção, eu vou voltar num ponto do convertido. Ele fica cego, ele volta a enxergar, porque Ananias vem e ora, e as escamas caem do olho dele. Você percebe aqui, quando você encontra Jesus verdadeiramente na sua vida, você vai, lembre-se, essa figura está espalhada em toda a Escritura. As pessoas que não conhecem a Deus, elas foram cegadas pelo diabo. Mas quando eu conheço Jesus vem a mim, eu agora enxergo, mas eu enxergo do mesmo jeito? Não, Paulo nunca mais vai enxergar a vida do mesmo jeito, porque ele é um novo convertido. Então eu repito, você é um convertido, mas a sua mente é a mesma mente de quando você ainda não conhecia a Cristo? Não. Ele é batizado, ele confessa seus pecados, ele desce as águas no rio provavelmente Barada, que passava no meio de Damasco. Paulo, que queria matar cristãos, sabe onde ele está agora? Num lugar que ele não escolheu, foi levado pelos soldados porque ele não podia nem andar, porque ele estava cego. Ele está num lugar que agora ele come, que ele bebe, que ele recebe oração, que ele tem um lugar para dormir, que uma pessoa vem para ele recuperar, ele fica cheio do Espírito Santo, ele se batiza. O que isso tudo mostra? Que Paulo, humildemente, ele foi inserido em amor na igreja. Ele é um novo convertido. Percebe isso? Ele já está andando com aqueles que ele queria prender, com aqueles que ele queria matar. Então essa é uma marca também de alguém que é convertido. Ele quer ficar junto com os irmãos. Como que você pode ser alguém que ama Cristo e não ama aquilo que Cristo ama? Cristo ama os irmãos, nós devemos amar. Essa é uma marca do convertido. Todo novo convertido que realmente entendeu o Evangelho de Cristo, olhará para a igreja como sua nova família, sua nova comunidade. A igreja, então, pode ser definida da seguinte maneira: é a comunidade
dos convertidos a Cristo. Essa é a verdadeira igreja. Porque deixa eu dizer para vocês, a conversão de Paulo aconteceu quando ele batizou? Quando é que ele foi convertido? Quando ele encontrou Jesus. Ele se batiza depois. Então eu preciso lembrar você, a salvação é pela fé em Cristo, porque é Ele que te converte. Não é o batismo, não é porque você frequenta que você é convertido, não é porque você lê a Bíblia que você é convertido. Isso tudo são manifestações visíveis de que Deus converteu você. A igreja entendeu isso? Porque senão alguém vai entrar num grande erro, que nós podemos chamar de justiça própria, religião de obras, de achar que eu vou para o céu se eu fizer tudo certinho. Essa era exatamente a religião que Paulo tinha, o judaísmo, antes dele encontrar com Jesus. Não, você vai para o céu porque Jesus te encontrou e te perdoou. Algumas aplicações finais. Conversão é abandonar pecado. Mesmo que às vezes você tenha crise e volte, mas no seu coração existe uma decisão gerada por Deus de abandonar o pecado e se voltar para Deus. Como que aconteceu sua conversão? Você pode, cada um aqui vai ter uma história, mas eu vou dizer a mesma coisa para todos. Você só se converteu quando Cristo veio na sua vida. Foi aí que você se converteu. Sem Cristo, ninguém pode se converter, porque Ele é a luz de Deus. Sem Ele, todos nós estaríamos nas trevas. Na pregação da palavra de Cristo, o seu pecado vai ser denunciado. Encontre Jesus na Bíblia, Ele vai falar com você, assim como falou com o Paulo, e ele se converteu. 2, a misericórdia de Deus salva os inimigos da igreja. Paulo era um inimigo, ele se colocava como inimigo, perseguidor de Cristo e da igreja. Deus salva o pecador, Deus converte o perseguidor. Não lute contra o inimigo errado. As pessoas não são as inimigas da igreja, não, elas se colocam como inimigas de Deus e da igreja, mas nós não podemos olhar como elas, porque nós temos a mente de Cristo. Pregue para as pessoas. Os inimigos da igreja são os demônios e o diabo. Esses são os inimigos da igreja. Cristo trabalha em favor da sua igreja, cumprindo a promessa de Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. E a igreja vai triunfar, não por causa de nós, mas por causa dele. Ele é o fundamento, ele é a rocha, ele guerreia por nós. Terceiro, todo discípulo de Jesus representa ele na terra. Você e Jesus são um só. E aqui eu vou lembrar de novo Paulo. Cristo vive em mim. Essa frase tem que estar na sua boca, mas eu não posso colocar ela aí. Mas você precisa acreditar nela, porque está na Escritura: Cristo vive em mim. O diabo não pode fazer nada, nem o mundo. A igreja e Cristo são um só. A igreja representa o corpo de Cristo. Essa verdade tem que ser forte dentro de nós. Fazer algo na igreja, para a igreja, é fazer algo para Cristo. Quem ama Jesus, ama a igreja. Quem não ama a igreja, não ama Jesus, porque a igreja é a igreja dele, é o corpo dele. E por último, me refiro a todos agora. Cristo hoje, assim como fez com Paulo, mas de uma maneira espetacular, ele se revela a cada um de nós, a cada criança que está aqui.
Cristo, se revelando a você nessa noite, Ele chama você para Ele e diz: se arrependa dos seus pecados, abandone os seus pecados. Ele quer dar um coração novo a você, não importa quantos anos você tem. Deus não é limitado pela idade, nem para um ancião muito vivido, nem para uma criança de 6, 5 anos. Isso não limita Cristo. Cristo se revela para qualquer pessoa que Ele quiser se revelar. Pais, orem pela conversão de seus filhos, para que Cristo venha a eles e eles sejam convertidos. Abandone o seu próprio plano e diga sim para os planos de Jesus. Levanta dessa vida que você tem vivido sem fé em Jesus, sem confiar verdadeiramente em Deus, dessa religião, escute isso, dessa religião, que você faz tudo certo, na ilusão, no pensamento mais que equivocado, que isso vai te garantir a salvação. Isso é mentira. Salvação é dada somente pela graça de Deus, pela fé em Cristo. Venha para a verdadeira fé, aquela fé na qual Jesus fez tudo por você, e agora te chama e diz a você nessa noite: converta-se a mim, volta-te para mim, confie em mim, eu perdoo os seus pecados, e transformo a sua vida. Creia no Senhor Jesus, e você será salvo. Amém.